Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedai por mim. Isto que vou contar agora é uma história baseada em factos reais. Portanto, não é que seja real, histórica, mas sim que não é difícil que tenha sido, em algum momento, em algum sítio. Parece que em Inglaterra houve uma vez um rapaz que teve a desgraça de cometer um pecado. Está, nada de especial. Mas para ele, sim. E dava-lhe muita vergonha aquele pecado. E não se queria confessar. Porque, não sei, o demónio não está nada interessado em que nós sejamos sinceros e ele próprio gostava, e então cedeu. Cedeu, no entanto, tocava confessar-se e confessou-se as suas coisas, mas ocultou esse pequeno pecado, que era um pecado grave. E então aquilo não funciona. Ele sabia bem que no seu coração aquilo não ia não ficar limpo. Aliás, a própria confissão não era lícita, era mais um pecado que se tinha de confessar. Mas pronto, ele lá decidiu, com a sua liberdade, fazer isso e começou a sentir-se mal. E pronto. Mas o que acontece é que foi correndo a sua vida cristã, normal. Ia-se confessando cada vez mais, mas mesmo assim a coisa não ia ficando limpa porque ele não contava as coisas. E depois também continuava a ir à missa e comungava porque tinha vergonha do que é que achavam se ele não comungasse. Ou seja, ia crescendo aqui uma bola de neve cada vez maior. E ele sentia isso no seu coração e tinha muita pena. E então, há um momento passado 2 anos, alguma coisa assim, que ele decidiu mudar. Diz, basta, tenho de me confessar. Eu tenho de dizer aquilo que me custa, aquele pecado, tenho de contar esta coisa das confissões e das comunhões e que já estou 2 anos assim e não me passa desta semana. E combinou uma coisa muito simples. Combinou com a Nossa Senhora, fez um trato com a Nossa Senhora e disse: minha Mãe Maria, que eu conte isto que me custa, aconteça o que acontecer. E nada, acontece que ao fazer esta oração, passada uma semana, acho que era no seu colégio, mas como isto é inventado, dá igual. Isto era no seu colégio e decidiu entrar no confessionário. E quando entrava no confessionário, para dentro, dizia: eu vou contar mesmo que o sacerdote me cortar um braço. Eu conto. Então nisto, ia fechando a porta do confessionário, pôs-se de joelhos, começou a confissão e lá disse, soltou aquele pecado, o inicial que lhe tinha custado tanto e que também se foi repetindo. Portanto, ele disse: olha, isto aconteceu uma série de vezes e tal. E depois, há 2 anos, que isto não está bem, a confissão e a comunhão. E depois também aproveitou com todas as outras coisas pequenas que lhe foi acontecendo e esses pequenos pecados. E ao terminar a confissão, que durou, não sei, podem ter sido 45 segundos, por exemplo, a contar tudo isto, não é preciso muito mais, ele ouviu um silêncio do lado do sacerdote. Era um confessionário com grelha, ou seja, não dava para ver o sacerdote, era só a voz. E do outro lado não ouviu nada, até que começou a ouvir umas teclas. Na altura estava a fazer um bocadinho mais barulho quando se mexia nele, começou a ouvir umas teclas, e passado muito pouco tempo, ouviu-se tocar Win the Champions. Então o sacerdote deu-se conta que estava a acontecer um milagre. O sacerdote deu-se conta que aquele rapaz estava a ser muito sincero. O sacerdote deu-se conta que naquela alma estava a acontecer uma grande revolução. Como é que 2 anos se curam em 45 segundos? Com uma facilidade tremenda. E é muito bonito ver esta diferença de expectativas. Ele pensa que o sacerdote lhe vai cortar um braço e o sacerdote a única coisa que quer é que ele seja feliz e saia perdoadíssimo, voltar a abraçar-se por Deus. Hoje, no Evangelho que nos apresenta a Igreja, encontramos uma coisa parecida. Um leproso, um rapaz que estava com uma doença muito grave, uma doença impura, que o afastava das pessoas, legalmente, especialmente no seu coração. Isso é o que faz a impureza. A impureza afasta-nos das outras pessoas. E por isso é tão grave.
Não é porque há uma etiqueta que nos diz que os pecados contra a pureza são coisas graves. Não, isso está no nosso coração, não é preciso que ninguém nos diga. E este leproso teve muita coragem e aproximou-se de Jesus e deixou-se ver por ele. Claro que o Senhor já o conhecia perfeitamente, desde o início da sua doença, desde que se foi afastado das pessoas e vivia com os outros leprosos e não teve nenhum medo, não teve nojo dele. E este leproso aproximou-se, pôs-se de joelhos e suplicou-lhe. Que exemplo de oração! Que exemplo de oração que nos pode ajudar agora. Mas a suplicar-te, Jesus, limpa-me. Se quiseres, podes curar-me. Disse ele, sem a mais mínima sombra de dúvida. Também agora, diante de ti, Jesus, com quem falamos, Senhor, eu tenho esta fé. Senhor, posso fazer uma lista. A minha paciência, a minha impureza, a minha falta de coragem para contar as coisas na confissão ou na direção espiritual, a minha falta de coragem de perdoar, a minha falta também de perspectiva, de ver as coisas com os teus olhos, ver que as coisas não são assim tão más, a minha falta também de alegria. Senhor, se quiseres, podes curar-me. Senhor, a oração funciona precisamente por isso, porque sei que me podes não só ouvir, não só falar, mas também curar-me. Podes limpar-me tudo. Uma vez que disseste através de um outro texto do Novo Testamento, eis que eu faço novas todas as coisas. E isso foi o que sentiu este leproso, na sua pele. Se calhar não ouviu, mas na sua pele sim. Eis que faço novas todas as coisas. Senhor, e também diante de ti, agora a falar contigo, Senhor, também expor-te tal como somos, não como gostaríamos de ser. Não como sonhamos ser, não como nos vemos ao espelho, mas, Senhor, como tu nos vês, com os meus defeitos, com as minhas coisas boas também. Senhor, sei que me podes curar. Senhor, e não quero fugir de ti, basta. Dá-me esta força para ser sincero contigo na oração. O leproso deixou-se ver pela primeira vez por ti, Senhor. Eu lembrava-me de um poema que teve uma vez nos lábios de um santo quando pensava no juízo final. Quando as pessoas vão ficando mais velhas, depois é mais fácil pensarmos neste juízo final, neste último encontro contigo, ou neste primeiro encontro, de algum modo, contigo, Jesus. Depois da morte, já sabemos que temos este exame, não é um exame, é deixar-nos ver por ti, que és a verdade, tal como somos. E aí não vai ser nada difícil sermos sinceros. E este santo tinha nos seus lábios um poema que dizia mais ou menos assim: quando te veja por primeira vez, meu Deus, que te poderei dizer? Calado, esconderei o meu rosto no teu regaço e chorarei como quando era criança. Os teus olhos olharão todas as minhas chagas. Contar-te-ei depois toda a minha vida, ainda que já a conheças. E tu, para adormecer-me lentamente, me contarás um conto que começa. Era, uma vez, um homenzinho da terra e um Deus que o amava com loucura. Esta, Jesus, é a vantagem da sinceridade que me pedes. Uma sinceridade que me permita ver que tu, Jesus, és muito maior do que todos os meus defeitos. De que tu, Jesus, és muito maior do que todos os meus erros, do que toda a minha falta de generosidade. Tu podes muito mais. Isso foi o que se deu conta a este leproso. Ninguém tocava nele, nem provavelmente a sua mãe, há muito tempo. Ninguém lhe tinha dado um abraço há tanto tempo, porque estava com aquela doença. E Jesus não só diz, quero ser limpo, mas compadecido, estendeu a mão e tocou-lhe. Senhor, a sinceridade é uma coisa que está reservada a pessoas que te amam muito. Pessoas enamoradas. Pessoas que têm a liberdade para dizer, Senhor, aqui estou, como sou, sem medo àquilo que achas de mim. Sem medo. No fim, tu, Jesus, disseste-lhe uma coisa muito simples e muito bonita e muito estranha. Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece, pela tua cura, o que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Senhor, eu não sei com que cara é que disseste isso. O que eu sei é que este leproso
Depois partiu, logo, diz o Evangelho, começou a pregoar e divulgar o que acontecera. Não sei com que cara é que proibiste este leproso, mas não era fácil, não era fácil. As pessoas sinceras, as pessoas que se dão conta de que o Senhor limpa, que o Senhor perdoa, de que tu, Jesus, aceitas-me como sou, e por isso luto, e por isso quero ser melhor, e por isso são pessoas muito apostólicas. São pessoas que estão interessadas em que não haja ninguém que não saiba que tem um Deus disponível para, para perdoar, para limpar, para curar todas as suas coisas. Especialmente curar-nos do nosso egoísmo, da nossa soberba. Pensarmos que temos sempre a razão para tudo. Nossa Senhora também podia cantar vários hinos da Champions na nossa vida, quantidade de vezes que ela nos permitiu voltar ao seu filho com muita sinceridade. Podemos pedir agora a ela que nos ajude a ser sempre muito sinceros e que ajude muita gente a ter muita coragem de ir ter com o seu filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.